pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, sabendo que esta live ficará gravado, a gente vai disponibilizar para todo mundo, então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou o psicólogo e hipnoterapeuta César Alves, tá? Estamos aqui com esse projeto de realizar essas lives para vocês todas as quartas-feiras, né? Nesse horário das 21 horas. Esperamos a compreensão de todos aí para que mande perguntas, dê os feedbacks e estejam conosco aí nas lives, né? Hoje, pessoal, essa live aqui, a gente vai falar sobre registro de pensamento, isso mesmo. E dando continuidade a um movimento que eu comecei semana passada, quem acompanhou o último vídeo aí, os últimos vídeos, né? Eu estou falando de uma forma mais direta e voltado também para os nossos clientes, pessoal, isso mesmo. Por quê? Porque eu recebi alguns feedbacks de clientes me cobrando, nossa, mas o que é aquilo que você fala? Eu até assisto os vídeos, mas eu não consigo entender. Então, pessoal, desta forma, boa noite, Sandrinha, seja bem-vinda. Dessa forma, a gente acaba abrangendo todo mundo, né? Então hoje a gente vai falar de registro de pensamentos, mas de uma forma diferente. Eu vou fazer uma fala aqui como se eu estivesse falando com um cliente pela primeira vez. Então eu vou estar psicoeducando esse cliente em relação ao registro de pensamentos. E é claro, né, pessoal, os psicólogos que estão aí, que acompanham a gente, que têm acompanhado a gente aí nas lives, que têm mandado perguntas, que têm acompanhado os vídeos, eles vão estar também entendendo, percebendo aí como que funciona, se bem que às vezes o pessoal fala, a maioria sabe como que é um registro de pensamento, mas é justamente esse o objetivo aqui do canal, pessoal. O objetivo do canal, o objetivo das nossas lives é justamente esse, entendeu? Seja bem-vinda, Rose, boa noite. O objetivo é a gente psicoeducar o nosso cliente em relação à nossa abordagem, né? Então, assim, essa mudança aí vem acontecendo e eu tenho percebido melhoras, tenho percebido os feedbacks positivos em relação a esse movimento. Então, de uma certa forma, a gente vai continuar fazendo desse jeito. Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, falando de uma forma bem pontual, para que todo mundo entenda, todo mundo mesmo, seja psicólogo, seja os nossos clientes, né? Então, assim, o que seria o registro de pensamento? Bom, primeiro ponto, falar sobre a TCC, né? A TCC, ela é a terapia cognitivo-comportamental, ela traz na origem que a nossa cognição, ou seja, os nossos pensamentos, ele influencia no nosso comportamento, que consequentemente influencia naquilo que a gente está sentindo e vai voltando no nosso sentimento, no nosso comportamento e nas nossas ações, tá? Por que que quando a gente chega e recebe um cliente no consultório, não digo a primeira, mas deveria ser uma das primeiras coisas, seria passar a atividade do registro de pensamentos, o tão conhecido RPD, né? O RPD, na verdade, é registro de pensamentos disfuncionais. Como que funciona? Como que você vai psicoeducar para até mesmo quem estiver aí assistindo, que não for psicólogo e estiver acompanhando, quiser fazer isso, pessoal, é uma maneira muito boa de você registrar e de você aprender como você se comportou em determinada situação e de que forma você vai se comportar quando essa situação acontecer novamente, tá? Então fica a dica aí, quem quiser pegar papel, caneta para anotar, para saber como que funciona. Isso é muito importante, inclusive eu faço comigo e direciono até para os profissionais aqui, para os psicólogos que estão. Se quiser fazer também é muito importante, pessoal, fazer o registro de pensamentos. Como que funciona esse registro? Como que é a psicoeducação que a gente vai passar para esses registros de pensamentos? A gente simplesmente vai chegar para esse nosso cliente, né? Vamos imaginar que ele entrou no consultório, a gente fez toda aquela questão do rapport, explicou, falou preço, etc. e tal. Aí você começa a falar o modelo da TCC. Aí você explica da forma que eu acabei de explicar agora. A TCC, ela vai de encontro à nossa cognição, que os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, que influenciam o nosso comportamento. Beleza. Primeiro exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de um quadro. Então você imagina que você vai fazer um quadro e nesse quadro você vai dividir em 3 colunas. Esse é o primeiro modelo.
Seria 3 colunas. Então na primeira coluna você vai colocar o que aconteceu, qual foi a situação. A situação, pessoal, pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tomei uma fechada no trânsito, briguei no trabalho, sei lá, meu chefe me xingou. Essa é a situação, tá? Aí você vai anotar a situação. Você vai anotar. Aconteceu isso, isso e isso, pontualmente. Depois, o que você vai anotar em seguida, na segunda coluna? Você vai anotar quais foram os seus pensamentos, o que você pensou. Vamos pensar na primeira hipótese, da fechada no trânsito. Levei uma fechada no trânsito. Eu pensei que, nossa, aquele motorista é um babaca. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Aquele cara é um babaca, eu pensei isso, nossa, ele é idiota, tal. Eu pensei tudo isso desse cara e eu pensei que eu poderia ir atrás dele, fechar. Isso foram o que vieram nos meus pensamentos. Como eu me senti em relação a isso? Como eu me senti em relação a esse pensamento? Eu fiquei chateado, eu fiquei triste, eu fiquei muito puto da vida. Isso é como eu me senti. Essa é a sua resposta emocional, legal? E aí, a sua resposta final é o seu comportamento. Qual foi o seu comportamento frente a esse pensamento que gerou esse sentimento? Qual foi o seu comportamento? Você simplesmente aceitou? Ou você fez aquilo que você pensou, foi atrás, fechou o cara também? Aí você vai anotar tudo isso, certo? Vamos pensar no outro exemplo. Você tem isso anotado. Isso, pessoal, o RPD ele não é feito uma única vez. Ele é feito como psicoeducação. Tá travando, Sandra? A Sandra tá falando que tá travando, pessoal. Tá travando para todo mundo aí? Aqui para mim tá normal, Sandra. Ô Sandra, eu vou tentar deixar salvo, tá? Tem horas que assim, Sandra, tem horas que a gente consegue, tem horas que a gente não consegue. Mas eu vou fazer um esforço para deixar salvo, tá? Travou, Sandra. Será que na sua internet, Sandra, dá um reset aí na internet para ver se não volta? Porque aqui para mim tá normal. Porque quando trava aqui, Sandra, o Instagram ele já avisa. E como tá rodando normal, eu acredito que tá tudo bem. Pessoal, quem mais está assistindo aí, pode dar um feedback se tá tudo normal, se tá funcionando bem aí. Como que tá, pessoal? Vamos lá. Quem pode responder aí, por favor? Vamos lá. A Sandra falou que tá travando, pessoal. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa eu deixo salvo, Sandra, e eu posto lá no grupo para você assistir depois, tá? Para você assistir, para o pessoal assistir depois aí. Mas eu acredito que tá tudo normal aqui, porque tá tudo funcionando aqui, entendeu? O pessoal não respondeu aí, eu vou continuar aqui, qualquer coisa eu deixo salvo lá, tá? Então, pessoal, seguindo aqui, eu vou dar mais um exemplo. Legal, Sandra, obrigado. Eu vou dar mais um exemplo aqui como que a gente pode... A Sandrinha tá falando que tá tudo normal pra ela lá, que tem duas Sandra aí pra não dar confusão. A Sandrinha tá falando que tá tudo normal pra ela, que tá tudo... travou também pra Sandra. Nossa, gente, travou pra todo mundo aí. Deixa eu ver como é que tá aqui, mas acho que aqui tá normal. Tá ok, Rose? A Rose tá falando que tá ok pra ela, gente. Será que na internet de vocês aí? A Rose tá falando que tá ok pra ela, gente. Então eu vou seguir aqui. Qualquer coisa eu deixo gravado, tá? Qualquer coisa eu deixo gravado pra todo mundo assistir depois aí, tá? Vou dar mais um exemplo aqui pra gente seguir nessa linha de raciocínio. Vamos pensar aqui que eu cheguei na escola e fiz uma prova. Obrigado, Sandra. Cheguei na escola, fiz uma prova. E aí, eu não fui bem nessa prova. Era uma prova que talvez eu não estudei muito e tal. E talvez eu conhecia o conteúdo, mas eu não estudei muito bem. Aí eu não fui bem nessa prova. Eu terminei, peguei a nota baixa. E aí, quais foram os meus pensamentos logo em seguida? Assim que eu saio da prova,
Os meus pensamentos são de que, nossa, eu sou um fracasso, eu sou um burro, nossa, que horrível. Isso são pensamentos disfuncionais, que não estão, ou seja, não são funcionais, são disfuncionais. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso, tá? Aí eu pensei tudo isso, que qual foi a minha resposta emocional através desses pensamentos? Eu fiquei triste, eu fiquei chateado, talvez eu fiquei até bem chateado que eu fui para um canto, não quis falar com ninguém. Qual foi o meu comportamento nesse sentido? Ir para casa e ficar isolado, não querer falar com ninguém porque eu fiquei super chateado. Esse foi o meu comportamento. Como que a TCC vai utilizar esses registros que os clientes estão fazendo? Como que nós iremos utilizar? De que forma? O próprio cliente também vai utilizar. De que forma? As coisas na vida da gente, elas sempre se repetem. Ela sempre acontece de forma que a gente aprenda com aquilo. Então, você levou uma fechada uma vez no trânsito, você vai levar fechada novamente. Você foi mal em uma prova, provavelmente você vai mal em outra, ou você vai mal em outra atividade. Aquele registro que você fez vai servir para você trabalhar. Como que a gente trabalha? Mudando esses pensamentos, que é a linha que a TCC segue. Mudança de pensamento. Mudando o pensamento, você muda a resposta emocional e você muda o comportamento. O que a gente não vai mudar, pessoal? A gente não vai mudar a situação. A situação, ela acontece o tempo todo na sua vida. Entende? A situação, ela vai acontecer. Seja bem-vindo, o pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo, tá? A situação, ela vai acontecer. Pode acontecer a mesma situação, pode acontecer uma situação diferente. O que pode mudar? A forma com que você vai pensar essa mesma situação. Então vamos lá. Aí esse cliente chegou, a gente vai trabalhar essa situação que ele relatou. A gente vai falar, qual foi o resultado de você ter pensado dessa forma? Fiquei triste. E se ao invés desse pensamento, você trocasse esse pensamento por outro? Eu estou falando aqui de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Mas na TCC, todos nós sabemos que a gente acaba tendo técnicas para modificar esses pensamentos, né? E aí, mais aprofundadamente, a gente vai modificando esses pensamentos com técnicas, né? Com várias técnicas que nós temos aí. Mudando esse pensamento, logo eu vou mudar o quê? A minha resposta emocional. Eu mudei a minha resposta emocional, o que vai mudar lá na ponta? Meu comportamento. Então, por isso que a gente faz o registro de pensamento, o RPD. A gente anota a situação que esse cliente trouxe, a gente vai trabalhar essa situação em uma sessão, ou talvez, dependendo da quantidade de situação que o cliente trouxe, a gente vai usar 2 até 3 sessões para trabalhar, porque é muito importante, pessoal, você psicoeducar o seu cliente em relação ao RPD. Falando do RPD, todo mundo sabe que existe... Todo mundo sabe não, né, pessoal? A maioria das pessoas sabem que existe... qual a técnica usada nesse caso? A Sandra está fazendo uma pergunta aí, legal, pessoal. Sandra, é assim, as técnicas são várias, tá? Que a gente pode utilizar. Uma das que eu uso bastante é a parada de pensamento. Que você pode treinar o seu cliente a usar essa técnica. A parada de pensamento é assim... ele vai justamente a hora que começar a vir esse pensamento, acontecer a situação, né? Vamos pensar no exemplo que eu dei da prova. Eu fui lá, fiz a prova. A hora que começar a vir aqueles pensamentos, eu vou dar um stop no meu pensamento. E isso você vai psicoeducar o seu cliente a fazer isso, tá? Ele vai dar uma parada de pensamento, ele vai parar aquele pensamento que ele já reconhece que é disfuncional, que ele já reconhece que é um pensamento que não funcionou para ele em outra situação. Então ele vai dar uma parada no pensamento e vai pensar, qual pensamento que seria melhor para colocar aqui? Eu vou dar a ideia da prova, né? Como que eu saí da prova no primeiro momento? Eu saí me sentindo fracassado, eu saí me sentindo um burro. Com a parada de pensamento, eu posso parar o pensamento e falar, não, peraí, eu não sou burro, porque eu já fiz outras provas. E nas outras provas eu me saí bem. Aí eu começo a pensar o meu pensamento, né? Que é esse o objetivo. Aí eu vou pensar o meu pensamento, eu falo assim, olha, mas eu já fiz outras provas. Talvez nessa prova eu não tenha estudado tanto, talvez eu não tenha ido muito bem porque eu não me esforcei muito, ou talvez a prova veio com conteúdo que eu não estudei. Eu vou pensar bem o que aconteceu. Ou seja, eu fiz a parada de pensamento,
eu mudei o meu pensamento, logo a minha resposta emocional, eu não vou ficar tão triste como eu ficaria se eu tivesse me sentido burro, se eu tivesse me sentido inútil, um fracassado no meu pensamento. Então, como eu mudei esse pensamento, a minha resposta emocional vai ser outra. Logo, o meu comportamento vai ser outro. Então a gente pode usar a parada de pensamento, a gente pode usar também para trabalhar com um cliente que é muito bom, que funciona muito bem, o questionamento socrático nessa hora. Veio esse pensamento, eu me questiono em relação a esse pensamento, que é uma técnica também que a gente pode utilizar. Então, eu vou me questionar em relação a esse pensamento. Como que esse pensamento está vindo? Isso não é verdade. Então, são técnicas que a gente vai psicoeducar esse cliente em relação a isso, tá? E vocês, tem um pessoal que não é da psicologia, que está entrando aí, você vai utilizar essa técnica com você. Você vai utilizar a parada de pensamento para você modificar o seu pensamento. Modifiquei o pensamento, você pode ter certeza que a sua resposta emocional vai modificar, como o seu comportamento vai modificar. Pessoal, quem quiser fazer o teste aí, quem não for da psicologia, começa a partir de amanhã. Começa a partir de amanhã ou a partir de hoje. Aconteceu uma situação na sua vida, marca a situação, pode pegar um caderno mesmo, marca qual foi essa situação, escreve, faz um resumo da situação. Aí depois, escreve como você pensou sobre essa situação. Depois escreve qual foi a resposta emocional, como você se sentiu, se você se sentiu triste, se você se sentiu, como você se sentiu em relação a isso e qual foi o seu comportamento. Tá? Por quê? Você vai estar trabalhando com você mesmo. Essa forma, você vai estar trabalhando com você mesmo, uma forma de mudar os seus pensamentos. E isso é muito importante, pessoal. Você vai mudar a sua forma de pensar. Seja bem-vinda, Aline. Seja bem-vinda, Aline. Você vai mudar a sua forma de pensar utilizando o registro de pensamento. Então, quem quiser fazer essa técnica, quem quiser utilizar, pode utilizar. Manda dúvida para mim depois, faça perguntas, eu vou tentar deixar esse vídeo gravado, tá? Falando sobre o registro de pensamentos. A intenção aqui, pessoal, com essa live de 20 minutinhos que a gente faz toda quarta-feira, no máximo 20 minutinhos, né? A gente não deixa passar muito para não ficar muito longa. É realmente provocar, trazer as pessoas a pensar a nossa abordagem, pensar a terapia cognitivo-comportamental. Então, ficam muitas dúvidas, ficam muitas perguntas, esse é o foco. Faça muitas dúvidas, muitas perguntas, e a gente quer responder todas elas. Vocês sabem o nosso canal, vocês sabem onde nós estamos nos grupos do WhatsApp, no YouTube, no Instagram, aqui mesmo, né? Manda mensagem no direct, manda mensagem no YouTube. Manda mensagem nos canais do WhatsApp, nós respondemos todas as dúvidas, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Então, o objetivo dessa live de hoje era justamente isso, mostrar para vocês como que funciona o registro de pensamento, né? Espero que tenha ficado muitas dúvidas, para que eu possa responder depois para vocês. E estamos aceitando também, pessoal, temas para as próximas lives aí, se vocês tiverem dúvidas, né, em relação a algum tema, em relação a algum conteúdo voltado à terapia cognitivo-comportamental, pedimos aí que vocês entrem em contato conosco e mandem alguns temas aí pra gente. Legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos que compareceram, que participaram da live, e até a próxima semana, nesse mesmo horário, pessoal, nesse mesmo local. Até mais, pessoal. Não esqueçam de curtir o nosso canal lá no YouTube, compartilhar, que a gente está precisando de inscritos no canal para chegar a 1000 inscritos lá, tá? Obrigado a todos que participaram e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Abraços.